à presidência da República. Com E certeza, também acho. hoje a Mônica, me esqueci o sobrenome agora, mas ela está dizendo exatamente a mesma coisa. Só que A Bérgamo? é a Bérgamo, Mônica Bérgamo está dizendo exatamente a mesma coisa. Dá-lhe isso, Mandetta, que agora começou a campanha já de 2022. Começou a campanha, já temos 2 candidatos na direita, né? Fortes. Fortes. Mas não quero terminar ainda. 2 coisinhas no final. A última é Porto Alegre, tá? Para não dizer que não falei de Flores. Mas para puxar um pouco a brasa aqui para a área de ciências humanas, né? Porque até agora eu só falei de pesquisas no campo aí das ciências biomédicas, importantíssimo, porque nesse momento realmente é a urgência que nós temos. Mas vejam só, na área de ciências humanas, a nossa contribuição é para o pensamento, né? E para o pensamento crítico em relação a tudo que a gente está vivendo. No caso da história, eu sou historiadora, né, Beatriz? A gente sempre está olhando para o passado para poder entender melhor o que está acontecendo agora. Então, volta e meia, né, outras pandemias, como a gripe espanhola, ela é lembrada, né, como uma situação que a humanidade já passou e como é que foi naquele momento, inclusive para análises econômicas. A gripe espanhola está sendo vista, né? E inclusive a análise que se faz é a seguinte, que onde houve o isolamento mais rapidamente foram as áreas do mundo em que houve uma recuperação econômica mais rápida também. Então vejam assim como a história, a gente acha, para que serve a história? A história serve para isso, por exemplo, né? Fazer análises do passado que podem nos ajudar, nos orientar em relação a ações do presente. É um chavão, mas eu acho que continua valendo isso, né? Então esse pensamento crítico é a nossa contribuição das ciências humanas. E o pensamento crítico, ele vai também numa direção que é importantíssima, que é o início da tua conversa hoje no programa, que eu estou ouvindo desde as 9, que é a questão também de enfrentamento dos preconceitos, né? Então eu queria trazer aqui um texto, agora foi publicado também por 2 colegas de universidades, um deles é gaúcho aqui, que é o Jean Batista, hoje ele está na Universidade Federal de Goiás, mas ele era aqui da nossa FURG, ele é daqui, é gaúcho, né? E também o Luiz Melo, sociólogo, tá? O título do artigo, tá? Não vou ler, é muito grande, tá? Mas só uma palhinha, tá, Beatriz? Ok. #Somos Todas Velhos. Notas sobre grupo de risco em tempos de pandemia. E olha só a relação, todo mundo fala da gripe espanhola, ele está lembrando dos anos 80, quando começou a AIDS, tá? Então ele diz, em meio à epidemia do HIV nos anos 80, deveríamos ter sido todos viados, aqui entendido como coletivo de gays, travestis, transexuais, bichas, bissexuais, HSH e outros. Conhecemos a história e sabemos o rumo que tomou. Em meio à pandemia da Covid-19, é nossa obrigação agora sermos todos velhos. Aí ele diz, na disputa de narrativas entre partidários da quarentena vertical, específica para grupos de risco, em particular idosos, geralmente fundados no senso comum religioso e no achismo narcisista, e defensores da quarentena horizontal para todas as pessoas indistintamente, quem viver verá o acerto da estratégia que urgentemente precisamos adotar. Sem dúvida a segunda, reconhecida em consenso científico em escala planetária. Aí ele diz, o coronavírus e o fascismo de nossas autoridades em nível mundial, mas especialmente no Brasil, nos colocam diante de uma nova era. E nessa era, o risco não atinge mais apenas viados e velhos, mas a espécie inteira, a humanidade como um todo. E aí vai, tá? É um artigo realmente maravilhoso. Ele diz assim, como que a reviver um pesadelo, nós, sobreviventes do HIV, eu tive vários amigos, né, colegas da Secretaria de Cultura que eu perdi, vítimas da AIDS, estamos diante de histórias e memórias traumáticas com a chegada da atual pandemia. Não apenas por reencontrarmos o medo de uma doença e da morte, mas também por sabermos que junto a uma pandemia surge inevitavelmente uma onda de ignorância e preconceito tão letal quanto o vírus que a causa. Nós temos pedidos aqui, Rita, Zita.
Primeiro, essa pesquisa que tu falou, né, a respeito da quantidade, que tem 10 para cada um, né, de pessoas portadoras do Covid, que tu nos passou essa pesquisa. Quer saber a fonte? Não é a fonte. Estão pedindo para tu postar no teu Facebook. Ah, tá. Posso postar sim. Está no site da UFPEL, viu? Tá, mas eu posto lá, pode deixar. Igual. Esse e a outra questão também seria exatamente você postar esse texto aí que tu estava falando. Também um outro pedido. Esse que eu estou lendo, aqui. Das velhas. Isso. Somos todos velhos. Somos todos velhos, postar hashtag somos todos velhos, né? Não, hashtag eu sou velha. Mas eu acho que a gente tem que assumir isso aqui e fazer valer o direito da vida, independente se tem 10 anos, 20, 60. Acho que a gente tem que escolher a ideia da vida, entende? Agora, é claro que morrer todo mundo vai, né? Só que não pode ser porque tu vale mais ou menos. O que ele está lembrando aqui, eu não sei se tu te lembra, eu vivi muito isso dos anos 80. Sim. No início, né, Beatriz, eu tinha essa percepção, a gente combinar assim, não, isso aí tudo é balela, é para reprimir os homossexuais, lembra? Sim. Né? A gente achava que era isso. Que era de laboratório. E depois a gente foi se dando conta, e olha que os homossexuais foram aqueles que começaram a se prevenir, as políticas todas se voltaram para os homossexuais, e hoje, olha o que acontece, a gente não fala muito em AIDS, mas hoje quem tem AIDS são os jovens, né? E as mulheres casadas heterossexuais, ou seja, chegou em dizer, nós. Não há grupo de risco, sim. A humanidade toda está em risco quando nós temos um vírus letal assim, né? Tem um filme chamado, acho que é 93, o filme. É um filme que conta a história da chegada do ebola. Isso é um fato verídico. A chegada do ebola na Nigéria. E como é que eles conseguiram parar o vírus. Quando o vírus desceu no aeroporto, a pessoa já estava doente. E aí tem toda a história. E a médica que conseguiu isolar o vírus, acabou morrendo de ebola, né? Acho que eu vi esse filme. Esse filme é muito caridoso no sentido de tu conseguir entender como é que se dá essa relação entre os grupos de poder, entre os estados, né, e os interesses de fronteira e a questão da própria vida. Eu acho que nós temos aqui, nesse momento, ouvir e ler mais a respeito do assunto, até para quando sair decisões, por exemplo, desse novo ministro, que a gente não sabe ainda muito bem quem é, mas me diz com quem tu andas, que eu te direi quem és, né? E ele anda com o Bolsonaro desde antes do Bolsonaro ser candidato. Então, me parece que ele é uma pessoa, pelo menos eu não contrataria para ser meu profissional, né? Mas, enfim, para a gente poder entender, né? Porque nesse filme, eu acho que é 93, o nome do filme, essa moça que morre, o pai dela era infectologista e sempre, antes de morrer, ele sempre dizia: um vírus mortal vai sair da floresta e vai chegar em nós. Nós não podemos parar as pesquisas, mas os governos não davam dinheiro e eles tinham que parar. Então, essa relação, para a gente saber como é que funciona, entende? Porque nós paramos, assim como, claro, até hoje fazem pesquisas sobre a AIDS, mas a AIDS já ficou uma coisa comum, a pessoa tem AIDS, tá? Horrível. Não, e ontem, Beatriz, eu ouvi um epidemiologista, o Paulo, agora não vou me lembrar o sobrenome dele, na TV Cultura, ele está sempre ali, São Paulo. O que ele estava dizendo? Ele dizia assim, quando será a próxima? Exatamente. É uma das coisas porque que fala nesse filme. Eles sabem que vai ter a próxima. E cada vez mais letal, né? E cada vez mais letal. Ou seja, na verdade, não dá para... o investimento em pesquisa tem não que pode continuar parar. Nesse sentido, né? Exatamente. É 93 dias o nome do filme. Vou olhar. Está no Netflix. Não, acho que esse nome eu não vi. Está no Netflix, 93 dias. Vale a pena. 93 dias.
Então tá, e para terminar, então, para não dizer que não falei de Porto Alegre, Beatriz, eu queria convidar as nossas ouvintes, nossos ouvintes e a ti também para visitar um projeto de extensão que eu tenho na universidade que se chama Leituras da Cidade, que é um portal onde nós temos reunidas várias coisas da cidade. Então, nesse momento, assim, para as pessoas também se deliciarem olhando, por exemplo, imagens antigas, as músicas que eu tenho colocado aqui, elas vêm de lá também. Uhum. Tem filme também sobre Porto Alegre, quem quiser assistir. Qual é o nome? O repertório é imenso. É Plone, né? Plone.urgs.br plone.urgs.br/leituras da cidade, tá? Tá. Isso vou olhar com certeza, porque nesses dias a gente precisa olhar um pouco de coisa bonita, ter umas boas ali ideias. No Vou Querer tem várias fotos que as pessoas vão adorar, porque são de vários locais de pesquisa aqui de Porto Alegre que tem fotos maravilhosas, obras de arte maravilhosas. E as músicas também, eu te deixei uma aí para tu colocar agora no final, uma bem diferente aí, que eu acho que o pessoal não conhece. Tá certo, não vai esquecer de postar para nós, tá, esse material. Vou postar agora para não esquecer, eu já estou com mais dois pedidos aqui. Abração, tá? E bom final de semana, obrigada, tá? Viu, Zita? Bom final de semana, tudo de bom. E vê se não sai de casa, né? Só para ir na farmácia. Tá bom? Fico direto em casa. Um beijo, querida, obrigada. Beijo. Então, né? A pesquisa é algo tão importante, tão longe da gente, nós não temos muito conhecimento dela, né? Realmente não temos. E aí a gente pensa que não está funcionando, só que funciona de forma maravilhosa. Você conhece essa música aqui? A minha terra tem um rio, um pôr do sol. Rua da praia, tão sem praia, meu amor. As mini saias se fechando sob um sol de verão. Eu sou de Porto City, meu irmão. As mini saias se fechando sob um sol de verão. Eu sou de Porto City, meu irmão. Tem o barranco, carne gorda e coisa e tal. Tem fevereiro, muito samba e carnaval. Pra que Paris se está tão longe, se aqui sou tão feliz? Eu sou de Porto City, meu amor. Pra que Paris se está tão longe, se aqui sou tão feliz? Eu sou de Porto City, meu amor. Tardes de sol, beira-rio e muita cor. Ela é gremista e eu sou Inter, que horror. Vamos brigar durante o jogo, mas depois tá tudo bem. É que eu sou de Porto City, viu, meu bem? Vamos brigar durante o jogo, mas depois tá tudo bem. É que eu sou de Porto City, viu, meu bem? Temos sanfona, chimarrão e cantador. Um céu azul que nos inspira mais amor. Cleide e Cleidir cantando trovas, e o analista é de Bagé. Oi, galera, sou de Porto City, eu sou de pé. Cleide e Cleidir cantando trovas, e o analista é de Bagé. Eu sou de Porto City, eu sou de pé. Fiz esse coldre só pra falar coisas daqui. É tanta coisa pra dizer que eu deixo assim. Só sei dizer que sou do sul, de Dom Pedrito do país. Mas só em Porto City sou feliz. Só sei dizer que sou do sul, de Dom Pedrito do país. Mas só em Porto City sou feliz.
Só sei dizer que sou do sul.